Vamos estudar a palavra junto, mas presta atenção, eu não estou aqui querendo ler a Bíblia com você. Eu quero com você arrancar tudo aquilo que a Bíblia tem de precioso, de poderoso, para poder nortear a nossa vida. Aqui a gente fala muito de sermos corpo, alma e espírito. A gente precisa nutrir esses três. E para nutrir o espírito, a gente precisa da palavra. A gente precisa mergulhar na palavra. Então é isso que eu quero fazer com vocês e a gente vai começar hoje. Sempre que você vê aqui no feed, você vê a imagem de um farol, você pode clicar que tem uma revelação de Deus para você. Uma revelação da palavra, tá? Para você ali, para você poder se alimentar, ir nutrindo, ajudando a sua nutrição espiritual. Tudo bem? Então, para a gente começar, é bom você entender que a vida ela se estabelece em princípios. Deus, ele colocou ordem no universo. Deixa eu te explicar melhor sobre ordem. A palavra de Deus diz lá em Gênesis 1:1, falou o seguinte, fala que no princípio criou Deus os céus e a terra. E fala que a terra era sem forma e vazia e que o Espírito de Deus ele pairava sobre a face das águas. Aqui tem algo muito importante para a nossa caminhada cristã. Primeiro é você entender que o sem forma e vazia, em hebraico é tohu vavorro. E tohu vavorro, ele carrega a ideia de caos. É uma bagunça absurda, é o caos, é uma desordem sem fim. Pensa você numa cidade assolada num pós-guerra, sabe? Aquela cidade bombardeada que você vê e fala, gente, isso aqui é o caos. Como é que eu vou conseguir colocar isso aqui de pé de novo? Como é que eu vou conseguir colocar ordem nessa bagunça? Exatamente isso. Então a palavra de Deus diz que existia toda essa bagunça e que o Espírito de Deus, no princípio, ele pairava sobre. O que significa? Que o Espírito de Deus ele não se mistura com a desordem, porque Deus é ordem. Deus é poderoso para colocar ordem nas coisas. Então, em cima da ordem de Deus, Deus começa a lançar palavras, princípios. E Deus começa a estabelecer princípios que vão fundamentar o funcionamento do universo. Então, a cada dia ele vai criando, ele vai avançando em ordem. Num dia ele cria uma ordem necessária para que o outro dia possa aumentar a sua ordem. E assim ele vai crescendo durante 6 dias. Uma ordem trazendo outra ordem. Uma ordem trazendo outra ordem. É por isso que nós carregamos o nosso DNA a ordem. Nós somos feitos de ordem. Entende? É por isso que a desordem pura e simples, ela te incomoda tanto. Você fica angustiado, você fica triste, você fica nervoso diante de uma cena caótica. Você fica perdido diante de uma cena caótica. O teu cérebro foi programado para funcionar assim, trazer ordem para aquilo que está fora do lugar. Você fica incomodado. E isso você começa a entender. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de ordem. Você foi chamado para ordem. Agora imagina que diante de toda essa ordem, Deus começa a colocar ordem. Lembra? O Espírito de Deus está pairando, ele não se mistura na bagunça. Isso é muito importante você entender. Você entender que ele não mistura na sua bagunça. A sua bagunça, o responsável é você. Ele paira sobre, ele dá ordem. Agora, quem é que vai executar isso? Você. É você que vai executar. No princípio, ele executou. Depois da criação, ele nos deu autoridade. Para quê? Para executar, para sermos espelho dele, sermos representantes dele. A gente vai falar isso depois, sobre o princípio do propósito. A princípio eu estou trabalhando com você o básico. Então básico você precisa entender isso. Então Deus ele é soberano sobre todas as coisas. Ele ditou ordem e ele começou a gerar vida. Porque só existe vida num ambiente de ordem. Faz sentido para você? Deus ele é assim. Então você imagina que na tua vida, tudo aquilo que está em desordem vai fazer o que com você? Vai te incomodar. É por isso que você está desacreditado da vida. É por isso que você está cheio de remorso, de tristeza, depressivo, ansioso. Tudo isso que eu estou falando para você são sinais de desordem. Você tem percebido a desordem, mas muitas vezes você não tem conseguido resolver, porque falta princípios. Nós precisamos restabelecer princípios. E como é que a gente vai fazer isso? Espiritualmente, na palavra. Emocionalmente, resolvendo as bagunças que a gente carrega, tendo consciência delas. Porque o grande problema que nós temos é que nós estamos cheios de bagunça, nós estamos cheios de desordem, mas muitas delas a gente não reconhece. A gente não consegue perceber o que está fora do lugar. E depois disso, uma vez que eu tenho consciência do que está fora do lugar, eu preciso agir. Espírito, alma e corpo. Espírito, revelação, alma, consciência, corpo, ação. Eu preciso agir, eu preciso me posicionar nesse sentido. Porque senão de nada vale.
De nada vale você ter consciência de algo se você não se posicionar. A palavra de Deus chama isso de arrependimento. Mas outro dia a gente vai falar sobre arrependimento. A gente precisa mudar a rota. Então, primeiro, revelação. Segundo, consciência. Terceiro, ação. É assim desde o princípio. Não tem como mudar.